E aí, galera, o vídeo de hoje é sobre o golpe de 64, os primeiros anos da ditadura militar. A gente sabe que em 1964, os militares vão dar um golpe, porque foi evidentemente um golpe. Por que foi um golpe? Porque foi uma ruptura no processo democrático que existia no Brasil naquele período. E em 1964, os militares tomam o poder com um objetivo bastante claro. Os militares queriam impedir o excesso de poder, queriam podar o excesso de poder que a esquerda brasileira estava tendo naquele momento. A gente tinha um partido comunista cada vez mais forte, a gente tinha um movimento estudantil cada vez mais forte, a gente tinha um movimento operário cada vez mais forte, e essa direita temia que esses movimentos terminassem levando o Brasil para um processo comunista, como tinha se instaurado em Cuba em 1959, com a Revolução Castrista, ou, no mínimo, que essas forças de esquerda se congregassem em torno de João Goulart e que João Goulart conseguisse reviver aquele período ditatorial que tinha acontecido durante o governo de Vargas. Então, para que isso se evitasse, os militares em 64, aliados ao capital interno e externo, como a gente viu no vídeo passado, deram um golpe, tomaram poder e terminaram acabando com aquilo que ficou conhecido como a República Populista, aquele período de 45 a 64. Só que a ideia inicial do golpe era de um golpe passageiro. Isso fica claro quando a gente vê a primeira reforma na Constituição que os militares fazem, que foi com o ato institucional número 1. Então, a ideia dos militares era passar 2, 3 anos no poder, nesse período fazer uma grande repressão a essas forças das esquerdas, mas nada que os militares imaginassem passar 20 anos no poder ou promover um processo que seria de matança generalizada. Não era esse o plano, nunca foi esse o plano dos militares de forma nenhuma. A questão é que os militares tinham 2 grandes objetivos nesse processo. O primeiro era esse, não é? Reprimir justamente essas forças de esquerda que estavam cada vez mais fortes, cada vez mais atuantes. Mas havia também uma segunda questão importante, que era controlar o processo inflacionário que o Brasil vinha sofrendo, fruto justamente, como a gente viu no vídeo passado, daquele grande crescimento do país, mas um crescimento que gerou um aumento de consumo muito grande e, portanto, um processo inflacionário muito pesado no país. Lembre que a inflação está sempre ligada, ou pelo menos em grande parte das vezes, está ligada ao aumento desse consumo. E esse aumento do consumo veio por força daquelas grandes obras públicas do período de Juscelino, por força daqueles processos de reajustes salariais que João Goulart promoveu durante o governo dele. Então, isso gerou uma inflação muito grande e os militares tinham que controlá-la. Só que controlar a inflação significa você abrir a caixinha de maldades. Significa que o governo vai cortar gastos, sobretudo gastos sociais. Significa que o governo vai diminuir investimentos, e muitos deles são investimentos sociais, subsídios, né, ajuda para você comprar um pão mais barato, para você comprar uma carne mais barata, e, sobretudo, aumentar a taxa de juros para que você possa, para que se possa diminuir o consumo. Então, tudo isso é uma caixinha de maldades que ninguém quer. E quando o governo faz isso, a consequência disso é, em 1965, a gente ter justamente esse revés eleitoral. Os militares vão permitir as eleições para governador e, em 1965, importantes estados brasileiros vão terminar passando para a oposição. É isso que faz com que os militares percebam que, se eles continuassem fazendo uma ditadura, vamos dizer assim, meia boca, uma ditadura que não era efetivamente uma ditadura, eles iriam perder o poder, eles seriam tirados do poder e, muito certamente, a consequência disso seria a volta da esquerda e de uma esquerda que ia reprimir esses militares que deram o golpe. Então, para evitar que isso aconteça, o que você vai vendo é um aumento cada vez maior desse processo repressivo. É por isso que os governos que virão, sobretudo o governo de Costa e Silva e o governo de Médici, são marcados pela grande repressão. Mas a gente não pode esquecer que esses governos também são marcados, sobretudo o governo de Médici, por um grande crescimento econômico, que é o que a gente chama de milagre brasileiro. E esse crescimento econômico vai seguir
os mesmos princípios, esse crescimento econômico vai seguir as mesmas bases do período juscelino. Tomar empréstimos externos que estavam muito baratos para promover um grande crescimento econômico e deixar o povo feliz. Porque enquanto o povo ficava feliz com o crescimento econômico, com salário, com emprego, o povo não reparava na grande repressão que estava acontecendo no país naquela época contra as esquerdas. Mas também a gente tem que notar que essa grande repressão era uma coisa muito localizada, porque as esquerdas efetivamente atuantes, essas esquerdas que efetivamente combatiam, muitas vezes até de forma violenta, a ditadura, era um número muito pequeno. Era efetivamente um número muito pequeno. Então, o que interessava a grande maioria do povo era o crescimento econômico, que isso, efetivamente, os militares estavam dando ao Brasil. Só que em 1973, essa torneira vai secar, porque em 1973 a gente vai ter a primeira grande crise do petróleo, os juros internacionais se tornam absurdamente altos, e o Brasil, que vinha financiando esse processo de crescimento com empréstimos externos, não vai poder mais continuar tomando esse dinheiro barato. E aí o Brasil vai se transformar num problema e os militares não vão querer ficar com esse problema na mão. Mas isso já é uma conversa para o nosso próximo vídeo.